Essa reunião está Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bom? Paz, graças a Deus. Tá bom. E com o senhor? Estamos acabando aí, né? Na reta final. Não sei se para alegria ou para desespero, como diz o ditado. Alegria porque tem nos ajudado. Desespero, rapaz, porque tem tanta tarefa para poder entregar. Eu Desde sei, leitura, resumo. eu sei como é que é. Eu estava até pensando em pegar. Deixa aqui. Em pegar dispensa uns 2 dias, semana que vem do trabalho, só para me adiantar essas tarefas aí. Nossa, meu Deus. É aquele negócio, o Zé Antônio ele costuma dizer um negócio, e é verdade, né? É verídico. A Nada é gente tão fazer distante, logo no começo, né? né? Ele fala assim, ó, nada é tão distante que não chegue. Aí Exatamente. tá jogando pro final, aí quando chega pro final, ele se desespera. Tem que fazer um pouquinho de cada vez, senão. E você sabe que eu, além das tarefas para se entregar, É. eu tenho os meus cadernos aqui, né? Então eu tenho um caderno para cada matéria. Ei, E na aula, igual nós estamos aqui, ó, eu tenho um outro caderno comum, um caderno de escola. Então, durante a aula, eu vou fazer essas anotações nesse caderno aqui, ó. é. Depois, eu passo a limpo esse caderno É. aqui, para poder deixar guardado, documentado. Rapaz, deve ter um mês de aula para poder passar limpo, eu não passei ainda. Mas você sabe que dessa forma você aprende mais, né? Sim, você aprende, porque fixa, né? Fixa o conhecimento. Você tem um registro, por exemplo, eu do seminário, eu tenho tudo anotado aí. Eu tenho que parar ainda para fazer uma coletânea, montar direitinho, encadernar, né? Mas eu tenho todas as anotações. Eu tenho também. Aí eu preciso, o que falta é passar o link, porque do jeito que eu anoto aqui nesse caderno aqui, é durante a aula, né? Então você passa rápido, você vai colocar na sua anotação. Quando eu passo para o caderno da matéria, que é o caderno guardado, eu já explico melhor, eu já coloco mais detalhado.
Então, é bom, igual o professor falou, porque fixa o conhecimento, né? Você está vendo de novo, você está redigindo, então fica fixado realmente. Você tem material de consulta, né? Porque eu Material de consulta. duvido, eu duvido que daqui 10 anos eu vou lembrar de tudo que eu estou vendo hoje. Então, você tem na anotar a fonte de pesquisa depois para você. E desse jeito que eu faço, que é um caderno para cada matéria, organizado, entendeu? Fica bem organizado. Então, por exemplo, se eu quero saber de algum assunto de hermenêutica, eu vou no caderno de hermenêutica, está tudo lá no caderno de hermenêutica. Quer saber um assunto de patrística, vai no caderno de patrística, está tudo lá. Legal, cara. É um barato, eu uso aquelas atas de reunião. Sabe aquelas atas de reunião? E aí as folhas são numeradas, né? Aí eu faço o índice. Então, por exemplo, no caderno de patrística, no caderno de introdução aos pais, na página 40 está Justino Marte, na página 52 está Agostinho de Hipona. Está super organizado. Dá Muito bem. trabalho, né? Exige tempo, exige dedicação, mas compensa. Lógico que isso aí tem um valor inestimável, não tem nem condições. Não, coisa. Você sabe que eu tinha guardado, eu tinha os meus cadernos de panorama bíblico, quando eu fiz panorama bíblico com escola dominical, né? E eu tinha o caderno do Antigo Testamento e o caderno do Novo Testamento. Rapaz, não sei aonde foi parar o meu caderno do Novo Testamento. Eu emprestei para não sei quem, esse caderno não voltou, não lembro mais para quem eu emprestei, não sei aonde está, por isso que eu falo que eu não empresto mais. Porque essas coisas são tesouros, não dá para. Porque tem gente que não tem assim, cuidado, né? Não. É igual o livro meu. O livro meu eu faço anotação em tudo, né? Eu não empresto o livro meu de jeito nenhum. Eu prefiro comprar e dar de presente um livro do que emprestar um meu. Porque tem anotação minha, tem tudo. É coisa que eu entendo, né? Tem o seu material, né? Então. Eu também não empresto mais, não. Não empresto, não vendo e não troco. Aí chegou todo mundo aí, ó. Aí, irmão Márcio. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom, querido? Ô, Márcio, quanto tempo, mano? Tá chegando um atrasado aí que já é de praxe já. Olha lá. Boa noite, querido. Não julguei, espero que não sejais julgados. Eu acho que ele está jantando, hein? Estava conversando com o Bruno e com o Zé no outro grupo. Aí depois eu me dei conta de uma hora. Olha lá. Tá vendo? Chegou cedo Paula do Zé amanhã. Ai, meu Deus. Mas vai dizer isso, é amigo nosso. Como é que cabelo lambido é esse aí, hein? Viu? Ele deve ter posto. Olha o cabelo do Léo. Brilhantina, acho que ele pôs, hein? Rapaz, ele lambeu com vontade ali. Cara, é que tá bonitinho, né? É que penteou e já saiu, eu fui no culto. Eu vim direto da igreja, não deu nem tempo. Gente, vamos começar então, né? Amém. Essa aula nossa é a última, tá? Eu já passei o material para vocês. Esse material eu não vou precisar de leitura. Eu quero que vocês leiam ele e tem umas referências bibliográficas. Se vocês quiserem procurar, pesquisar mais, tem muita coisa boa sobre o Agostinho de Hipona, né? Então, eu acho que é Cidade de Deus para comprar. A gente acha essa Cidade de Deus para comprar esse livro dele? Acha sim. Principalmente na livraria católica, na Paulus, você acha sempre. Sempre tem. Nas evangélicas é mais difícil, mas livraria católica você consegue achar, tem sim. Um livro é ótimo. Eu não tenho esse livro dele, mas é assim, é o best-seller dele, né? Best-seller. Muito bom.
Vamos orar, então, para iniciar, né? Deus querido, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento que o Senhor nos concede. Te agradecemos, a Deus, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado para conosco. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue fazendo uma obra maravilhosa em cada vida aqui presente, Senhor. Que nós possamos, de fato, ser teus servos, possamos abençoar o teu povo também, a quem nós estamos ministrando, Senhor. Recebe a nossa adoração, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma leitura, irmãos, até nas obras. As obras eu não vou ler, não, mas vocês peguem e deem uma olhada. Eu alistei as obras dele, né? Algumas obras dele. E depois, se vocês quiserem pesquisar, também na internet vocês podem baixar, tem muita coisa. Tem um site, eu não anotei aqui, mas é um site da Igreja Católica. Eles têm um material. Eu baixei várias coisas, hoje eu não tive tempo de ver. Mas amanhã eu vou dar uma olhada. Se eu tiver algum material dele, eu vou postar para vocês também. Aí vocês podem ler alguma coisa acerca de Agostinho. Agostinho é um dos que mais tem material. Dos pais da igreja, é um dos que mais tem material, né? Então ele vem falando. Agostinho, ele chamava Aurelius Agostinhos, conhecido como Santo Agostinho. A Igreja Católica canonizou, né? Agostinho. Ele nasceu em Tagaste em 13 de novembro de 354 e foi bispo em Hipona, no norte da África, né? Morreu dia 28 de agosto de 430. Então viveu 76 anos. Para a época, ele viveu bastante, né? E quem vivia 76 anos naquela época morria bem velho, né? Foi um bispo, escritor, teólogo, filósofo e é um pai latino e doutor da Igreja Católica. Agostinho é uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do cristianismo do Ocidente. Em seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo e pelo neoplatonismo de Plotino. Mas depois de tornar-se cristão, em 387, ele desenvolveu a sua própria abordagem sobre filosofia e teologia e uma variedade de métodos e perspectivas diferentes. Ele aprofundou o conceito de pecado original dos pais anteriores e, quando o Império Romano do Ocidente começou a se desintegrar, desenvolveu o conceito de igreja como a cidade espiritual de Deus. Foi aí que ele escreveu, né, o livro Cidade de Deus. Distinta da cidade material dos homens, né? E ele escreveu uma outra literatura sobre a cidade dos homens, né? Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem medieval. A igreja se identificou com o conceito de cidade de Deus, de Agostinho, e também a comunidade que era devota de Deus. Interessante, irmãos, que até o início do século XX, a igreja tinha assim uma autoridade muito grande na vida das pessoas, né? Dos países cristãos, né? Católicos principalmente. Eu vejo que tudo bem que o mundo ele evolui, né? E as coisas mudam, né? Mas eu acho que nós evangélicos, nós banalizamos muito o evangelho. Nós tiramos a autoridade da igreja e tiramos assim também a autoridade divina sobre a vida das pessoas. Nós fizemos com que as pessoas banalizassem o próprio Deus. As pessoas hoje perderam a noção de temor de Deus, irmão. E fomos nós, os evangélicos, que fizemos isso. Se a gente for olhar para a Igreja Católica ainda tem alguns dogmas que são assim inquestionáveis.
questão de divórcio, aborto, se família, né? Eles têm assim uma ortodoxia quanto a isso, né? E são assim conservadores quanto a isso. E nós, os evangélicos, nós banalizamos isso. Os países que foram alcançados pela reforma são os países mais liberais em termos de cristianismo que nós temos no mundo. A gente vê os Estados Unidos, vê a Alemanha, vê a Inglaterra. Hoje à tarde eu estava vendo um documentário sobre Portugal, né? E eles estavam... O cara lá da TV portuguesa que fez o documentário, ele estava mostrando, né, que em Portugal, por causa da ditadura de Salazar, né? Salazar ele começou a governar em Portugal em 32 e ele foi até 68 como ditador de Portugal. Eu lembro quando era menino, meu avô, ele metia a boca no Salazar, e tinha ódio do Salazar, né? Porque ele tinha irmãos que moravam lá em Portugal ainda, primos, e que eram assim massacrados pela ditadura de Salazar. E eu vi no vídeo, irmãos, que loucura que era. As mulheres, elas não podiam viajar sem autorização do marido, igual nos países muçulmanos, né? Elas não podiam votar, elas não votavam na ditadura de Salazar, elas eram simplesmente donas de casa. E você vê como é que é. Quando a gente fecha de um lado, quando abre demais, né? Quando Salazar saiu, a Revolução de Abril lá em Portugal, escancarou também. O que aconteceu? As mulheres começaram a trabalhar, as mulheres começaram e a luta, né? E Portugal era o país de maior índice de nascimentos, né? Na Europa toda. Hoje, Portugal é o país de menor nascimento na Europa. E é o 5º país de menos nascimento de crianças no mundo. O cara estava falando que Portugal vai ter que importar pessoas, e já está importando, né? Está cheio de brasileiros indo para lá, africano, para poder manter o seu programa de pensões, né? O seu INSS, a sua Seguridade Social, porque a população lá é de velhos. Daqui a 10 anos, em 2030, vai ser praticamente 1 por 1, um velho para uma criança. Nasce menos de 2 crianças por casal, né, em Portugal. Menos que na China, né? A China agora revogou, editou uma lei lá que os caras vão poder ter 3 filhos agora. Porque eles também sentiram esse problema, estão sentindo, apesar de ser uma superpopulação. Então, o que acontece? Quando nós banalizamos os ensinamentos da Bíblia, a nossa tendência é pagarmos um preço altíssimo na moral. Nós estamos pagando aqui no Brasil, a Europa está pagando lá por causa dessa abertura que fez, né? Escancarou, e a igreja hoje não vale mais nada. E não foi isso que os pais, os apóstolos e os pais da igreja deixaram para nós, né? Nós temos que reavaliar bem a nossa posição como igreja, como crentes, como servos do Senhor, né? Na Igreja Católica e na Igreja Anglicana, ele é considerado um santo. E um importante doutor da igreja e o patrono da ordem religiosa agostiniana. Muitos protestantes, especialmente os calvinistas, o consideram como um dos pais teólogos da Reforma Protestante, ensinando a salvação e a graça divina. Nós podemos ver que Agostinho foi o teólogo, o pai da igreja, né, que sistematizou a teologia. Nós começamos com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele deu assim uma pré, né? Uma amostra do que é teologia, né? Agora, Agostinho veio e sistematizou. Depois de Agostinho veio aquele... Como é que ele chama?
Esqueci. Tomás de Aquino? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele finalizou assim, né? Foi o que deu desfecho na teologia que nós exercitamos hoje, né? Que praticamos hoje, né? Essas questões, questão de salvação, a questão de eternidade, a questão... Se vocês lerem, eu estava lendo um trecho de um texto de Agostinho sobre a eternidade, eu fiquei assim abismado de ver como é que o cara... a gente acha assim que a gente vive num século de luzes, né? Que nós somos iluminados, que a tecnologia alcançou a gente e que o nosso intelecto ele é assim abençoado pelo século em que nós vivemos. Mas a gente vê que um cara desse, lá no ano 300 e pouco da nossa era, no século IV, o cara postulou tudo isso sobre eternidade, sobre inferno, céu, umas coisas que eu fico de cara de ver como é que... E ele era novo ainda quando ele fez isso, né, irmão? Na Igreja Ortodoxa Oriental, ele é louvado e seu dia festivo é celebrado em 15 de junho, apesar de uma minoria ser da opinião de que ele era um herege, principalmente por causa de suas mensagens sobre o que se tornou conhecido como a cláusula filioque. Entre os ortodoxos, é chamado de Agostinho Abençoado, ou Santo Agostinho, o Abençoado. Biografia. Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, província de Suc, Arás, na época uma província romana no norte da África, na atual Argélia. Filho de pai pagão, chamado Patrício, e mãe católica, Mônica. Foi educado no norte da África e resistiu aos ensinamentos de sua mãe para se tornar cristão. Agostinho, antes de se converter, ele era um devasso, né? Com 17 anos, ele era assim, frequentador de prostíbulos, era assim, muito dado ao sexo oposto. Ele disse que era terrível, né? O bicho era um bandalheira. Foi educar, resistiu aos ensinamentos de sua mãe para se tornar cristão. Agostinho era de ascendência berbere. Os berberes são uma tribo, né, do deserto. Quer dizer que Agostinho devia ser moreno, né? Mais para preto do que para branco. Né? Os berberes são assim, uma mistura de indo-europeu com negro, né? Com 11 anos de idade, foi enviado para a escola de Madaura, uma pequena cidade na Numídia. Lá, ele tornou-se familiarizado com a literatura latina, bem como práticas e crenças do paganismo. Em 369 e 370, ele permaneceu em casa. Durante esse período, ele leu o diálogo Hortênsios de Cícero, hoje perdido, né? Nós não temos mais esse diálogo. Cícero foi um dos maiores advogados romanos, né, da antiguidade. Diz que ele era gago, né? E ele põe uma pedrinha debaixo da língua para falar, né? Para não gaguejar. E diz que ele tinha uma oratória violenta. Ele era... Tem uma literatura dele sobre Cícero contra Trífo, né, se eu não me engano, que é um debate que ele faz contra um outro advogado. É uma coisa assim, uma coisa de louco. O cara ele é considerado o pai da oratória, né? Exatamente, ele era violento, o bicho era... Né? Então, ele leu o diálogo Hortênsios de Cícero, né? Que deixou uma impressão duradoura sobre ele e despertou-lhe o interesse pela filosofia e passou a ser um seguidor do maniqueísmo. O maniqueísmo era uma seita filosófica, né? Maniqueu. O Maniqueu era o guru da seita. Com 17 anos, graças à generosidade de um concidadão chamado Romaniano, o pai de Agostinho pôde enviá-lo para Cartago para continuar sua educação na retórica. Vivendo como um pagão intelectual, ele tomou uma concubina. Numa tenra idade, ele desenvolveu uma relação estável com uma mulher jovem em Cartago, com a qual teve um filho,
chamado Adeodato. Durante os anos 373 e 374, Agostinho ensinou gramática em Tagaste. No ano seguinte, mudou-se para Cartago a fim de ocupar o cargo de professor da cadeira municipal de retórica e permanecerá lá durante os próximos 9 anos. É interessante, irmãos, que nós ouvimos sempre falar do ensino gratuito, né? Ensino gratuito só aqui no Brasil, viu, irmãos? Porque em lugar nenhum no mundo tem ensino gratuito. Já nos dias de Agostinho, o indivíduo ele se preparava para ensinar e ele ganhava. O cara montava escola, né? Montava uma classe de aula, né? E ele ganhava. A profissão dele era aquela. Tinha um cara chamado Academos, né? Por isso que a gente chama de academia. Ele tinha uma escola e ele era assim, muito bem de vida. Ele era um grande professor e os filhos dos ricos iam tudo lá para estudar com ele. Nós sabemos também que Alexandre o Grande ele foi criado, né, e foi ensinado. Aristóteles, né, era o professor dele. E quem assistiu o filme Alexandre vai ver Aristóteles dando aula para ele e para os meninos dos nobres, lá, os amiguinhos dele, lá, que eram nobres. O cara ganhava uma nota, ele vivia daquilo, Aristóteles. Ele não era só um pensador e vivia do amor, não. Ele era, assim, bem remunerado para dar aula para quem tinha dinheiro, né? Quem não tinha dinheiro era analfabeto, né? Ia ser escravo. Aqui no Brasil nós temos ainda a possibilidade dos nossos filhos estudarem de graça, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras falam assim, que eu estudo lá nos Estados Unidos é de graça. Não existe estudo de graça lá. Não existe estudo de graça na Inglaterra. Não existe estudo de graça na França. E não existe estudo de graça nem na África. Eu assisti um filme esses tempos, verídica a história. O rapaz, o menino, ele montou um tipo de um catavento, né, para captar água. E ele aprendeu isso na biblioteca da escola. E eu lembro que no filme o pai dele tinha condições de pagar a aula dele, assim, 10 meses. Aí, quando chegava lá, a colheita não dava direito, então o pai não tinha dinheiro, ele não ia para a escola. E aí a diretora da escola, a professora, começou a deixar ele entrar assim na enrustida, né? E ele ia lá, estudava na biblioteca, tal, até que ele foi descoberto e foi expulso. O diretor expulsou porque ele não tinha dinheiro para pagar. Um país pobre, miserável, né? E os alunos tinham que pagar, tem que pagar, né? E aí, nos livros, ele aprendeu a fazer tipo aqueles moinhos de vento, né, que tem na Holanda, e ele conseguiu captar, puxar água e fazer um sistema de irrigação, e ele foi até assim, premiado pela ONU. Hoje ele dá palestra, ele já está com 30 e poucos anos, né? Mas quando ele fez isso, ele tinha 15, 16 anos. O menino é muito inteligente. Eu não lembro que país que é da África, um país pobre, né? Então, não existe ensino gratuito. E esse pessoal, Agostinho, a vocação dele foi ensinar e ganhava para isso, né? Desiludido pelo comportamento indisciplinado dos alunos em Cartago, já existia esse problema, né? De aluno indisciplinado. Em 383, mudou-se para estabelecer uma escola em Roma, onde ele acreditava que os melhores e mais brilhantes retóricos ensinaram. No entanto, Agostinho ficou desapontado com as escolas romanas que ele encontrou, achando essas escolas muito apáticas, né? Quando chegou o momento de seus alunos pagarem os seus honorários, eles simplesmente fugiram, deixaram ele na mão, né? Amigos maniqueístas apresentaram-lhe o prefeito da cidade de Roma, Símacos, que tinha sido solicitado a fornecer um professor de retórica imperial para o Tribunal Provincial em Milão. Agostinho ganhou um emprego e ocupou o cargo no final de 384.
Aí ele vem falando sobre a conversão de Agostinho. Agostinho recebe o batismo das mãos de Ambrósio. Enquanto estava em Milão, Agostinho mudou de vida. Ainda em Cartago, começou a abandonar o maniqueísmo, em parte devido a um decepcionante encontro com um chefe expoente da teologia maniqueísta, Fausto. Em Roma, relata ter completamente se afastado do maniqueísmo e abraçou o movimento cético da academia neoplatônica. Sua mãe insistia para que ele se tornasse cristão e também seus próprios estudos sobre o neoplatonismo também foram levando-o nesse sentido. E seu amigo Simplicianus instou dessa forma também. Mas foi a oratória do bispo de Milão, Ambrósio, que teve mais influência sobre a conversão de Agostinho. Esse bispo de Milão, chamado de Ambrósio, ele tinha apelido de Garganta de Ouro e foi um dos maiores pregadores da antiguidade. Eu já contei lá na nossa igreja uma ilustração, né, verídica sobre esse bispo. Esse bispo, ele disciplinou o rei de Milão. Na época, a Itália não era a Itália ainda, né? Eram vários principados, né? E esse príncipe de Milão, era o rei lá, príncipe, o manda-chuva lá de Milão, ele fez uma guerra lá com um outro estado lá do norte da Itália, não sei se eram germânicos, não sei o que era, eu sei que ele fez lá, e ele pegou, durante a guerra lá, ele fez uma chacina, chacinou alguns civis, não sei quantos lá, é muita gente que ele mandou matar. E aí ele voltou todo vitorioso para Milão, tal, né? E foi na missa, foi lá no culto da Igreja Católica. Já era Igreja Católica nessa época, né? Mas esse bispo de Milão, ele era um pregador, assim, era um expoente na pregação. E o rei foi, e tinha ceia do Senhor, celebração da ceia do Senhor. E o bispo, na hora que o rei entrou assim na porta da igreja, o bispo pegou e mandou ele parar e só entrava se ele pedisse perdão, né? Se arrependesse, né? E se penitenciasse por aquilo que ele havia feito. Senão ele não ia poder tomar a ceia. Ele não ia dar a ceia para o rei, né? E o rei ficou indignado, ficou bravo, saiu batendo os pés e foi embora. Diz que ele ficou vários domingos sem ir na igreja, o rei, né? Porque o bispo de Milão pegou e falou que não ia dar comunhão para ele enquanto ele não fosse lá e pedisse perdão diante do povo todo, né? Da congregação toda. E passado um tempo, o rei voltou lá e se penitenciou, né? Pediu perdão, se arrependeu, né? Reconheceu que estava errado, e aí o bispo deu a comunhão para ele. Eu fico imaginando nos dias de hoje se algum pastor fizesse isso, né? Com certeza a Polícia Federal ia levar ele preso, né? O presidente ia mandar prender. Mas você vê como é que o rei, ele tinha o bispo, né, como uma autoridade divina. Ele sabia, ele temia ao bispo, né, como temia o próprio Deus. Então, Ambrósio, né, ele teve influência sobre Agostinho e foi quem batizou Agostinho. A mãe de Agostinho havia seguido para Milão, insistiu para que ele abandonasse a relação com a mulher com quem vivia ilegalmente e procurasse outra para casar, conforme as leis do mundo e a doutrina cristã. A amada foi mandada de volta para a África e Agostinho deveria esperar 2 anos para contrair casamento legal. Mas logo ligou-se a uma concubina. No verão de 386, após ter lido um relato da vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de Alexandria, que muito inspirou-lhe, Agostinho sofreu uma profunda crise pessoal. Decidiu se converter ao cristianismo
abandonar a sua carreira na retórica, encerrar a sua posição no ensino em Milão, desistir de qualquer ideia de casamento e dedicar-se inteiramente a servir a Deus e às práticas do sacerdócio. Fala, Léo. O Edson Gino. Pode falar. É o ministro para mim. Ah, É isso que ele está aí, abandonar de vez o ministério do matrimônio. Ele se dedicou ao monasticismo. Ele vai se dedicar ao monasticismo. fazer o voto de celibato. Tá vendo? Eu vou largar a mão da retórica, das outras coisas, dedicar-se ao celibatário e boa. Então, é que ele não achou ainda a prometida, né? Tá vendo? Nem vai. A chave para essa transformação foi a voz de uma criança invisível que ouviu enquanto estava em seu jardim em Milão, que cantava repetidamente: Tole leg, tome lê, né? Ele tomou o texto da epístola de Paulo aos Romanos e abriu ao caso no capítulo 13, versos 13 e 14, onde lê-se: Não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Ele narra em detalhes sua jornada espiritual em sua famosa Confissões, que se tornou um clássico tanto da teologia cristã quanto da literatura mundial. Ambrósio batizou Agostinho juntamente com seu filho Adeodato na vigília da Páscoa de 387, em Milão. E logo depois, em 388, ele retornou à África. Em seu caminho de volta à África, sua mãe morreu e logo após também seu filho, deixando-o sozinho, sem família. Após o regresso ao norte da África, vendeu seu patrimônio e deu dinheiro aos pobres. A única coisa com que ficou foi a casa da família, que se converteu em uma fundação monástica para si e um grupo de amigos. Em 391, foi ordenado sacerdote em Hipona, atual Annaba, na Argélia. Em 396, foi eleito bispo coadjutor de Hipona, auxiliar com o direito de sucessão depois da morte do bispo corrente. E pouco depois, bispo principal. Permaneceu nessa posição em Hipona até sua morte em 430. Quer dizer que ele foi bispo lá 39 anos. Né? Deixou o seu mosteiro, mas continuou a levar uma vida monástica na residência episcopal. Deixou uma regra para seu mosteiro que o levou a ser designado o santo padroeiro do clero regular. Isso é, sacerdotes que vivem por uma regra monástica. A tumba de Agostinho na Basílica de São Pedro, em Céu de Ouro, em Pávia. Sua vida foi registrada pela primeira vez por seu amigo São Possídio, bispo de Calama, no seu Sancti Augustini Vita. Descreveu-o como um homem de poderoso intelecto e um enérgico orador, que em muitas oportunidades defendeu a fé cristã contra todos os seus inimigos. Possídio também descreveu traços pessoais de Agostinho, com detalhes, desenhando um retrato de um homem que comia com parcimônia, trabalhou incansavelmente, desprezando fofocas, rejeitando as tentações da carne e que exerceu a prudência na gestão financeira conforme sua posição e autoridade de bispo. Era bem diferente, né, irmãos, do clero hoje em dia, né? Sua vida não é tranquila. É missa diária, prega até 2 vezes ao dia, dá catequese, administra bens temporais, resolve questões de justiça, né? Cerca, muro, dívidas, brigas de família, atende aos pobres e órfãos,
etc. Pouco antes da morte de Agostinho, a África romana foi invadida pelos vândalos, uma tribo guerreira que estava aderindo ao arianismo. Pouco depois de Hipona ser cercada pelos bárbaros, Agostinho adoeceu. Possídio relata que ele gastou seus últimos dias em oração e penitência, pedindo para que os salmos penitenciais de Davi fossem pendurados em sua parede para que ele pudesse lê-los, né? É interessante se vocês têm um filme, é novo o filme, ele não tem muitos anos não, sobre Agostinho, sobre o cerco de Hipona. É muito legal o filme. Eu tinha baixado ele e assisti, mas eu não tenho mais não. Mas o filme é muito bom. Pouco depois de sua morte, os vândalos levantaram o cerco de Hipona, mas não por muito tempo. Voltaram e queimaram a cidade. Destruíram tudo, mas a Catedral de Agostinho e a biblioteca ficaram inalterados. Agostinho foi canonizado por reconhecimento popular e reconhecido como um doutor da Igreja. Na Igreja Católica, o seu dia é 28 de agosto, o dia no qual ele supostamente morreu. É considerado o santo padroeiro dos cervejeiros, impressores, teólogos e de um grande número de cidades e dioceses. Para os protestantes ou evangélicos, Agostinho é referencial na história eclesiástica, pois foi um valoroso líder da igreja primitiva e deixou suas marcas como verdadeiro discípulo de Cristo. Aí ele vem citando as obras, né? E Agostinho foi um autor prolífico em muitos gêneros, tratados filosóficos, teológicos, comentários e escritos da Bíblia, além de sermões e cartas. Dele restaram algumas centenas de cartas e de sermões, considerados autênticos. Além disso, deixou 113 obras escritas. Agostinho é chamado de o doutor da graça por sua compreensão sobre o tema, né, da graça de Deus. E aí ele alista os textos, né, textos autobiográficos, textos filosóficos, textos apologéticos, dogmáticos, morais e pastorais, monásticos, exegéticos, tratados polêmicos, né? E ele finalizando aqui, ele vem falando sobre o pensamento geral de Agostinho. O problema do mal foi um dos que abordou com muita propriedade, né, o problema do mal. No seminário vocês vão aprender em teologia sistemática, né, o problema do mal. E aí vocês vão aprender melhor o pensamento de Agostinho. Em seu livro sobre o livre-arbítrio, De Libero Arbitrio em latim, Agostinho tenta provar de forma filosófica que Deus não é o criador do mal, pois para ele tornava-se inconcebível o fato de que um ser tão bom pudesse ter criado o mal. A concepção que Agostinho tem do mal está baseada na teoria platônica. Assim, o mal não é um ser, mas sim a ausência de um outro ser, o bem. O mal é aquilo que sobraria quando não existe mais a presença do bem. Deus seria a completa personificação desse bem, portanto, não poderia ter criado o mal. Você vê que o raciocínio de Agostinho é uma lógica terrível, né? No diálogo com seu amigo Evódio, Agostinho tenta explicar-lhe que a origem do mal está no livre-arbítrio concedido por Deus. Deus, em sua perfeição, quis criar um ser que pudesse ser autônomo e assim escolher o bem de forma voluntária. O homem, então, é o único ser que possuiria as faculdades da vontade, da liberdade e do conhecimento. Por essa forma, ele é capaz de entender os sentidos existentes em si mesmo e na natureza. Ele é um ser capacitado a escolher entre algo bom, proveniente da vontade de Deus, e algo mal, a prevalência da vontade das paixões humanas. Entretanto, por ter em si mesmo a carga do pecado original de Adão e Eva, estaria constantemente
tendenciado a escolher praticar uma ação que satisfizesse suas paixões. A ausência de Deus em sua vida, né, que faz isso. Deus, portanto, não é o autor do mal, mas é o autor do livre-arbítrio que concede aos homens a liberdade de exercer o mal, ou melhor, de não praticar o bem. No livro 11 das Confissões, Agostinho põe-se a cargo de versar acerca da criação do mundo por meio do verbo, que podemos entender como palavra criadora. Com efeito, o filósofo compreende que o mundo só poderia ter duas origens, do nada, né? E a partir de parte da sua substância. No entanto, a última suposição é falsa, pois teria que se admitir um Deus imutável, algo não condizente com o pensamento do doutor africano. A fim de responder à asserção do que faria Deus antes de criar o mundo, o filósofo tece sua crítica aos maniqueus e expõe seu pensamento a respeito do tempo da criação. A evidente resposta do Santo Doutor a tal pergunta é a que Deus não estaria a fazer nada, pois não havia tempo antes desse ter sido criado por Deus. Não existia tempo, né? Ficando expresso que o tempo nada mais é do que uma criatura, assim como o mundo e todas as coisas. Para o pensador, o tempo e o universo foram criados em conjunto, e Deus estaria fora desse contexto, pois ele é eterno e a eternidade não entra no tempo. O cara tinha umas tiradas de mestre mesmo, né? Para o filósofo do medievo, o tempo não tem existência e só pode ser apreendido por nossa alma por meio de uma atividade chamada de distensão da alma. A distensão da alma, grosso modo, nada mais é do que a compreensão dos três tempos, pretérito, presente e futuro na alma, de modo que seja possível lembrar do passado, viver o presente e prever o futuro. Agostinho afirma que a alma é quem pode medir o tempo, e essa medição atesta a existência do tempo apenas em caráter psicológico. O tempo passou a existir, irmãos, depois que nós fomos criados, né? Depois que o mundo foi criado. Enquanto... pode falar. Perdão. É ele que apresenta a tese de que, de fato, o tempo ele nasce quando Deus institui os luminares, não é? O sol e a lua para poder iluminar a noite, não é? É ele que apresenta essa teoria, né? Porque antes da criação não existia nada, não existia tempo, porque Deus é eterno, Deus não tem tempo. A gente fala assim, é igual a gente tem um grande problema de... A gente pensa assim, o indivíduo morre e a gente vê aquele texto lá que Jesus fala para o ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu já vi muita gente questionar, no seminário a gente questiona muito isso, né? Os alunos questionam muito isso, né? Hoje mesmo, quer dizer que o cara morre e já vai para o céu. Uns acham, não sei se vocês têm aula com o pastor Walter Campelo, o pastor Walter Campelo, eu já vi ele expressando isso, assim, eu até acho muito, muito bem pensado, o que ele fala. O indivíduo, quando morre, ele dorme, né? Que o apóstolo Paulo disse que nós vamos dormir. É como se o indivíduo tivesse dormido e acordado no céu. Pode passar milhões de anos ele dormindo. Não existe tempo. Na eternidade não existe tempo. Eu não creio também que o indivíduo vá morrer e vá, nesse momento, para o céu. Porque o inferno não foi inaugurado. O inferno só vai ser inaugurado depois do julgamento. E lá no julgamento, o que Jesus vai falar, né? Vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? E aí fala, né, que as ovelhas, quando tive sede, me desse comer, tal, aparta uns para a direita e outros para a esquerda. O inferno vai ser inaugurado naquela hora. Quem foi para a esquerda já está queimado. Automaticamente,
quem vai para o céu também vai ingressar no céu naquela hora. E aqueles que estão dormindo no Senhor, o apóstolo Paulo ele é muito claro em dizer isso, e lá em Apocalipse diz que a terra dará aos seus mortos, os mares, vai haver uma ressurreição, né? Aqueles que estavam dormindo vão reviver, né? Para todos enfrentarmos o julgamento. Então, antes disso, eu até acredito que, por exemplo, quem não morreu, como Moisés, nós não sabemos, não morreu. Enoque andou com Deus, não morreu. Elias, né? Não passou pela morte. Esses já estão no céu. Esses já estão no céu. Porque, se você lembrar lá da transfiguração, né, no monte, e nós formos olhar para a doutrina cristã, nós aprendemos, e a Bíblia é clara em mostrar que os mortos não voltarão para falar com a gente, não voltam de jeito nenhum. A doutrina dos espíritas é uma aberração, uma heresia. Então, eu não posso dizer que Abraão, que Elias, que apareceram lá no Monte da Transfiguração, eram mortos que estavam voltando do túmulo lá, voltando da eternidade. Não, eram pessoas vivas que estavam no céu. Eles estavam vivos, eles não passaram pela morte, né? Por isso que eles apareceram na Transfiguração. Se tivessem morrido, não estariam ali. Biblicamente, o que dá para a gente entender é isso, né? É Agostinho que apresenta a tese do Limbus. Você já ouviu falar, né? É Agostinho que apresenta? Eu não sei se é ele. Eu não sei se é ele ou se é Tomás de Aquino. Mas a Igreja Católica ela crê, né, nesse limbo. Eles creem que as crianças, né? eles creem que as crianças estão no limbo, né, tal. Aqueles que morreram assim, que precisam ser purgados, né, tem que fazer rezas e isso aí já é uma doutrina que vem do paganismo, né? Isso. Doutrina cristã não. Professor, mas esse assunto aí foi esclarecido na parábola do rico e o Lázaro, né? Exatamente. Está bem claro lá. Um foi para o seio de Abraão, outro foi no lugar de tormento. Ali me parece que é um lugar provisório entre o céu e o inferno. É um outro local, não é o paraíso. O Lázaro não está no paraíso, né? Não. E outra coisa, eu não creio que as pessoas estejam lá nesse momento vendo. Eles vão estar dormindo, como o apóstolo Paulo falou, estão dormindo no Senhor. Porque já pensou a gente morrer e ver os irmãos da gente, igual o Rico, no caso lá, estava vendo os irmãos aprontando tal, e querendo que o Senhor fosse pregar lá para eles, né, para que eles se convertessem. Então, aquilo lá é uma parábola. Jesus sim, mas aí dá uma indicação de que existe uma transição, né? Transição, exatamente. Não houve transição no caso de Enoque, de Moisés, né, que não foi encontrado o corpo. Pressupõe-se que ele foi assunto ao céu, né, igual Enoque e Elias, né? Elias também não passou pela morte. Então, esses são 3 casos, os únicos 3 casos que nós temos biblicamente de dizer, de até afirmar que eles estão no céu, né? Mas nós, os outros, não. Enquanto não formos passarmos pelo julgamento, né, não adentraremos no céu. Não, é que naquele caso eles já foram glorificados, nós seremos ainda. O Elias, o Moisés, ali estava com o corpo glorificado quando encontrou com o Senhor. Então, ele já estava na fase seguinte, que a gente vai chegar só depois da volta de Cristo, né? Depois do julgamento final. Porque a Bíblia diz que nós teremos um corpo como o do Senhor, né? Quer dizer, que é um corpo glorificado. E nós teremos que passar por uma fase, eu não entendo, né? A Bíblia não me dá margem para afirmar com certeza, mas
Eu acho que vai ser depois da ressurreição. Nós vamos ressurgir, né, para o julgamento, e aí nós teremos, né, um corpo glorificado. Né? É isso aí, irmãos. Tem a bibliografia, eu deixei aí, né? Se os irmãos quiserem procurar até adquirir um material, né? Alguns livros, alguma coisa, alguma literatura de Agostinho. Agostinho é sempre bom ter na nossa biblioteca, irmão, para a gente tirar algumas dúvidas, né? Eu comprei um livro sobre teologia sistemática, né? De Moody, mas se você vai em cima do material desse pessoal, esse pessoal todinho está baseado em Agostinho e Tomás de Aquino, né? Que foram aqueles que sistematizaram a teologia. Alguma pergunta? Se não, eu quero dizer para os irmãos que nós teremos até o dia 2 de julho. Eu vou dar até dia 2 de julho para os irmãos mandarem o material todinho para eu fechar as notas. Vou fechar as notas depois de 2 de julho, tá? Então, conforme os irmãos forem fazendo, podem ir me mandando, eu já vou, logo depois do dia 2 eu fecho, e nós não teremos aula. Não vou dar nenhuma outra prova, só quero aquele material de leitura que os irmãos estão fazendo e mande, tá bom? Até no semestre que vem, se Deus quiser, né? Deus abençoe os irmãos, tá? Abençoe. Um abraço. Bom final de semana. Deus Vocês abençoe. também. Deus guarde Tchau para vocês. todos. Tchau, O tchau. Edson, amanhã tem que levar salgadinho, viu, Edson? Você já se comprometeu em levar, né?